E ainda sobre esse exemplo da b aqui, então a gente viu que o comportamento dessa função, né, quando x cresce, quando x tende a mais infinito, a função decresce sem cota, né, a função tende a menos infinito. Eu esbocei o gráfico dela para a gente poder enxergar isso aqui, né, esse é o gráfico dessa função. A gente pode ver aqui ó, que à medida que o x cresce, a função decresce, tá vendo? E se eu... observando pelo gráfico, né, na verdade essa função aqui tem uma assíntota vertical no y igual a 1/3, não, x igual a 1/3, perdão, se eu não estou enganada, vamos ver, x igual a 1/3, porque 1/3 é a indefinição aqui do domínio, né, é o que zera o denominador, e se a gente fizer o limite da função com x tendendo a 1/3 positivo, pela esquerda ou pela direita, a função vai para mais ou menos infinito. Pela esquerda vai para mais infinito, né? A gente pode ver aqui. E pela direita vai para menos infinito, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar direito o gráfico dessa função, né? Mas é mais ou menos assim, tá? E aí, se eu quisesse calcular o limite quando x decresce em cota, quando x tende a menos infinito, a gente pode ver também que a função também vai para menos infinito, vai dar o mesmo limite que aquele outro. Vamos calcular aqui? Lógico que se eu substituísse menos infinito aqui, eu vou obter uma indeterminação, e para eliminar essa indeterminação, eu posso de novo dividir numerador e denominador por x. Por que eu não vou dividir por x ao cubo? Porque nesse caso, o grau do numerador é maior do que o de baixo, é melhor dividir pelo de menor grau. E aí, dividindo por x, vai ficar limite 5x por x, 5x quadrado, menos 2x quadrado por x, menos 2x, mais 1 sobre x. Denominador, 1 sobre x menos 3. E agora, quando x tende a menos infinito. Se x tende a menos infinito, ó, o que comanda o termo de cima, né, o numerador é esse, que é o termo dominante, e isso daqui vai para mais infinito. Isso vai para zero, isso vai para zero, né? E o denominador sobra menos 3, então vai ficar mais infinito dividido por menos 3. A mesma coisa que eu achei quando x tende a mais infinito, né? Exatamente da mesma forma. Isso também vai dar menos infinito, como a gente acabou de ver pelo gráfico, tá bom? Bom, continuando os exemplos aqui. Agora a gente tem alguns exemplos um pouquinho diferentes, né? Que envolvem raízes, né? Que envolvem radicais aqui. E nesse caso, ó, vamos supor que eu vou substituir o infinito aqui para ver o que dá. Se eu coloco infinito aqui, infinito ao quadrado vai dar infinito, extrair a raiz vai tender a infinito, e 3 dá a mesma determinação, infinito sobre infinito. Como a gente pode eliminar essa determinação? Aqui observem, né, gente, se a gente fosse comparar o grau do numerador e do denominador, eu diria que o grau é o mesmo. Por quê? O numerador, ele tem aqui um x quadrado, porém está dentro da raiz. E o denominador tem um x, né? Como que a gente pode eliminar essa indeterminação? O que eu posso fazer para eliminar essa indeterminação? Uma sugestão aqui vai ser, da mesma forma que eu fiz nos anteriores, né? Vai ser dividir por x, que é o grau em comum das duas, né? Se for ver, a primeira, x elevado à primeira potência. Só que o denominador eu consigo dividir por x sem problema. Só que o numerador, vamos pensar nessa expressão aqui, ó. Raiz quadrada de x quadrado mais 2. E se eu dividir por x? E aí, eu não consigo fazer nada aqui. Por que eu não consigo fazer nada? Porque eu não consigo dividir o que está dentro da raiz pelo que está fora, né? Eu só conseguiria dividir, colocar esse x dentro dessa raiz e fazer a divisão com esses termos, se isso daqui também estivesse dentro de uma raiz quadrada. E que expressão que eu posso escrever que seja equivalente a x e que esteja dentro de uma raiz quadrada? Raiz quadrada de x... Nossa, peraí, deixa eu arrumar aqui. Se eu escrever ao invés de x, raiz quadrada de x quadrado, não é equivalente? Quer dizer, se eu colocar esse termo dentro de uma raiz, aí eu consigo dividir. Por que é equivalente? O que é raiz quadrada de x quadrado? Então, eu levo o número ao quadrado e depois extraio a raiz. Dá ele mesmo? Quase. Na verdade, dá módulo dele. Por que dá módulo dele? Se esse número aqui for positivo, eu elevo ao quadrado e depois extraio a raiz, aí dá ele mesmo. Só que se esse número for negativo, na hora que eu elevo ao quadrado vai dar positivo. E aí eu extraio a raiz e dá positivo, porque a raiz quadrada sempre me retorna, né, um resultado positivo, por definição, o valor positivo. Então, sempre que a gente for simplificar assim, ó, raiz quadrada de uma coisa ao quadrado, isso sai em módulo, tem que lembrar disso. Então, na verdade, aqui eu não vou dividir por x. Pelo que eu vou dividir essa expressão?
eu vou dividir embaixo por módulo de x e em cima pelo equivalente, que é raiz quadrada de x quadrado. Eles são, né, são expressões, são termos equivalentes. E aí, como que vai ficar, então, a minha expressão? Então, deixa eu resolver aqui embaixo. Limite, ó, numerador, então vai ficar assim, raiz quadrada de x quadrado mais 2, dividido por raiz quadrada de x quadrado. E no denominador, vai ficar 3x por módulo de x, tá? Menos 6 por módulo de x. Beleza? No numerador, como os dois estão dentro da raiz, eu posso escrever numa raiz só, né? Eu posso escrever isso daqui assim, ó. X quadrado mais 2 sobre x quadrado. E aí já posso separar em duas frações para poder dividir, né? Por quê? X quadrado por x quadrado vai ficar 1 e vai ficar 2 por x quadrado. Então, ó, meu limite vai ficar assim. Limite de raiz quadrada de 1 mais 2 sobre x quadrado. Tá certo? E o denominador? Aqui vai ficar 3, vou repetir por enquanto, tá? Porque a gente vai ter que analisar o sinal certinho. 3x sobre módulo de x menos 6 sobre módulo de x. E aí, quando eu faço o x crescer sem cota, né? Quando eu faço o x tender a mais infinito, isso daqui vai para zero e isso também, né? Módulo de um número tendendo a mais infinito vai dar ele mesmo. E aí, 6 dividido por um número tendendo a infinito também vai para zero. Agora, isso daqui, 3x dividido por módulo de x, vai para onde, né? Como que eu vou resolver isso? Então, eu tenho aqui, ó, 3x por módulo de x. Como o x está crescendo, o x está indo para mais infinito, ou seja, o x é um número positivo, né? Eu estou analisando o comportamento dessa função nos números positivos. O que é o módulo de x? É ele mesmo, né? O módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, eu posso extrair o módulo aqui colocando só x. E aí, eu posso simplificar. Né? Esse 3x por x vai sobrar só 3. Então, isso daqui, ó, esse limite aqui vai dar 3, tá? E aí, a minha razão, né, o meu limite final vai ficar 1 mais 0, 1, raiz quadrada de 1, 1, 3 menos 0, 3, 1 terço. Então, esse limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é 1 terço, tá bem? E quando x tende a menos infinito? Observa que é a mesma função, né? Como que nós vamos analisar isso? Nós vamos primeiro fazer o mesmo procedimento, dividir por módulo de x embaixo, fazer isso, ó, dividir por módulo de x embaixo, dividir por raiz quadrada de x quadrado em cima, aí eu vou chegar nessa parte aqui também e dividir aqui, né, e deixar esse 2 sobre x quadrado. Até aqui vai ser tudo igual. Então, eu vou lá para a lousa e vou copiar isso daqui para a gente fazer a análise da próxima parte da resolução. Então, eu já copiei aqui, né, o que a gente tinha feito lá. Só que agora eu troquei o mais infinito por menos infinito, que é o que eu quero calcular, né, o comportamento dessa função. Isso daqui continua indo para zero, né? 2 dividido por... Aí, menos infinito elevado ao quadrado dá mais infinito. 2 dividido por qualquer infinito tende a zero. Isso daqui continua indo para zero também, tá? Qualquer constante dividido por um número tendendo a infinito vai tender a zero. Agora, essa fração, né? 3x sobre módulo de x. No caso, o x tende a menos infinito, então eu estou pegando os valores de x negativos. Como que eu extraio o módulo de um valor negativo? Eu escrevo o oposto dele, né? Então, eu vou ter 3x dividido pelo oposto de x, certo? Na verdade, o que a gente vai ter aqui? Esse x vai ser um número negativo, então vai ficar negativo em cima, e o módulo de x vai ser um número positivo embaixo. E aí, na hora de eu simplificar, né? Eu vou simplificar o x e vai sobrar positivo por negativo, tá? Isso vai dar menos 3, né? Positivo, 3 dividido por menos 1. Então, isso daqui tende a menos 3. E aí, o que vai dar esse limite? Vai ficar 1 mais 0, 1 raiz quadrada de 1, 1. Menos 3 menos 0, menos 3, ou seja, menos 1 terço. Então, a função, quando x decresce sem cota, quando x tende a menos infinito, essa função vai para menos 1 terço. Observa que eu achei duas assíntotas horizontais diferentes, né? Que quando x tendeu a mais infinito deu 1 terço e menos infinito deu menos 1 terço. Vamos observar no gráfico isso, né? Que essa função tem duas assíntotas horizontais realmente. Bom, então observem aqui, já tracei o gráfico dessa função, né? Raiz quadrada de x quadrado mais 2 sobre 3x menos 6. E aí a gente achou duas assíntotas, né?
Quando x tende a mais infinito, a função tende a 1/3 positivo. Olha lá, é uma assíntota horizontal. Duas assíntotas horizontais, eu tô falando, né? Porque vertical, ela vai ter mais uma aqui, né? Pelo que a gente pode ver que é no x igual a 2. E aí a outra assíntota horizontal foi y igual a menos 1/3, né? Tá. Menos 1/3. Tá lá. Essa assíntota horizontal aqui de baixo é um pouquinho diferente porque a curva cruza ela, né? Mas ela cruza, ó, ela cruza aqui, sobe e depois ela se aproxima dela sem encostar de novo. Então ela também continua sendo uma assíntota horizontal, não tem problema cruzar, tá? Então são realmente duas assíntotas horizontais e a gente percebe que quando x cresce sem cota, a função tende a 1/3 positivo. Quando x decresce sem cota, a função tende a 1/3 negativo. Beleza? Então, é a representação gráfica dessa função. Bom, esse último exemplo aqui, a gente vai ter uma determinação um pouquinho diferente. Não vai ser infinito sobre infinito. Por quê? Olha o que acontece, né, na hora que eu substituo infinito aqui, né? Vai ficar infinito, elevado à sexta, soma 5, extrai a raiz, tende a infinito. E aqui infinito elevado ao cubo tende a infinito também. Dá uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Isso eu não sei o que dá, né? Como que eu vou eliminar essa indeterminação? Como que eu vou resolver isso? Então aqui eu vou dar uma sugestão para eliminar esse tipo de indeterminação em expressões que contêm raízes, né? Mas pode ser que existam outras formas de resolver. Nesse caso aqui, para poder tentar eliminar essa indeterminação, é ideal que a gente primeiro consiga tirar essa expressão da raiz. Para tirar uma expressão de uma raiz, é sempre interessante multiplicar pelo conjugado de uma raiz quadrada, tá? Multiplicar pelo conjugado dessa expressão. Como assim? O que é o conjugado de raiz de x? Vou pegar qualquer outro exemplo, né? O que é o conjugado de a mais b? Vamos simplificar aqui. É a menos b, tá? E por que eu vou multiplicar então pelo conjugado, né? Esse aqui é um produto notável, o produto da soma pela diferença. Qualquer produto da soma pela diferença vai dar o quê? Vai dar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E aí, como vai dar quadrado do primeiro, vai ficar uma raiz. Aqui vai ficar primeiro termo é tudo isso, tá? Vai ficar uma raiz quadrada ao quadrado. O que é uma raiz quadrada elevada ao quadrado? Aí a gente simplifica e sobra o termo que está aqui no meio, né? Sobra esse número. E aí eu consigo o que eu queria, que era eliminar a raiz. Toma cuidado com uma diferença, né, que existe entre as expressões, ó. Aqui eu estou dizendo que raiz quadrada de x elevado ao quadrado dá x. E lá em cima eu disse que raiz quadrada de x ao quadrado dá módulo de x. Qual que é a diferença entre essas duas expressões? Aqui o quadrado eu elevo depois. Então o x já precisa ser positivo para estar definida a raiz quadrada nos reais, tá? E aí como eu vou extrair a raiz de um número positivo? Vai dar positivo, eleva ao quadrado, vai dar o próprio número. Agora aqui não, o quadrado está dentro, né? Então esse número x pode ser positivo ou negativo. Mas na hora de extrair a raiz, por definição, a raiz é um número positivo. Então essa é a diferença, por isso eu tenho que tirar em módulo, tá? Então só uma pequena observação aí para vocês entenderem, lembrarem a diferença dessas duas expressões. Então o que eu vou fazer nessa expressão aqui? Deixa eu copiar ali embaixo. Então eu tenho que fazer limite de raiz de x à sexta mais 5 menos x ao cubo quando x tende a mais infinito. E aí eu acabei de dizer que eu vou multiplicar essa expressão aqui, né, pelo conjugado dela. O que é o conjugado dela? É raiz de x à sexta mais 5 mais x ao cubo. Então eu troco só esse sinalzinho do meio e aí eu tenho um produto notável, né, produto da soma pela diferença. Mas eu não posso simplesmente multiplicar uma expressão sem alterar ela, né? Mas se eu multiplicar e dividir pela mesma coisa, quer dizer, se eu multiplicar e dividir pela mesma coisa, pelo mesmo termo, aí eu estou, na verdade, multiplicando por 1. E aí eu não altero a expressão. Então eu tenho que fazer isso, multiplicar e depois dividir, né? Por que isso vai ser útil? Então vamos ver, no numerador, na hora que eu faço isso, vai ficar então, ó, limite. Aqui vai ficar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então vai ficar raiz de x à sexta mais 5 ao quadrado menos x ao cubo ao quadrado. Então, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Pode fazer a distributiva também, tá, gente? Mas vocês vão ver que vai chegar, simplificando, né? Vai chegar nisso daqui, tá?
Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E no denominador, aqui não tinha nada, né? Era 1. 1 vezes isso vai dar ele mesmo. Então, vai ficar raiz de x à sexta mais 5 mais x ao cubo. Beleza? E aí eu quero, né? Quando x tende a mais infinito. O que a gente pode fazer aqui? Aqui eu posso simplificar esse quadrado com essa raiz e vai sobrar x à sexta mais 5. E aqui eu vou multiplicar os dois expoentes, então vai sobrar x à sexta, né? Aí esse x à sexta menos esse x à sexta, ó, vai zerar. Então no numerador vai sobrar só o 5. Eu consegui eliminar em um termo, né? Então vai ficar assim, ó, limite de 5 sobre raiz quadrada de x à sexta mais 5 mais x ao cubo, certo? E aí eu quero, né, quando x tende a mais infinito. Agora, olha que eu não tenho mais a indeterminação. Por que eu não tenho mais a indeterminação? Quando eu faço x tender a mais infinito, ó, não tem mais x no numerador. Quando eu faço x tender a mais infinito, aqui vai dar mais infinito. Extrair a raiz continua tendendo a mais infinito, né? E aqui também. Só que agora eu não tenho mais uma diferença como eu tinha aqui, eu tenho uma soma. E aí um número infinito com outro número tendendo a infinito, né, ambos positivos, essa soma vai para mais infinito. Então esse daqui, ó, vai dar 5 dividido por um número tendendo a mais infinito, certo? E o que dá esse limite? Quando a gente tem uma constante dividido por um limite tendendo a infinito. Isso tende a zero. Então, quando x cresce, esta função tende a zero. Vamos observar no gráfico também. Então, observem aqui, ó. Aqui está a representação gráfica dessa função, né? Raiz x à sexta mais 5 menos x ao cubo. E a gente pode ver que quando x tende a mais infinito, a função tende a zero. E a gente tem no eixo do x, né, na reta y igual a zero, uma assíntota horizontal. Se a gente fosse analisar o comportamento quando x decresce sem cota, olha aqui o que acontece. Quando x tende a menos infinito, tá vendo que a função aumenta? Parece que a função vai para mais infinito, né? Vamos olhar aqui o que aconteceria? De fato, nem teria uma indeterminação. Por quê? Se x tendesse a menos infinito, ó, pensa, eu vou colocar um número menos infinito aqui, né? Tendendo a menos infinito aqui. Elevado à sexta vai dar positivo. Extraindo a raiz vai tender a mais infinito. E aqui, menos infinito elevado ao cubo ia tender a menos infinito. Só que aí eu tenho um menos aqui, né? Ou seja, ia dar negativo e negativo, né? Fazendo a regrinha de sinal, ia dar dois números tendendo a infinito somados. Isso dá mais infinito. Então, quer dizer, se aqui fosse menos infinito, o limite seria mais infinito, até como a gente pode ver no gráfico, né? Quando o x decresce, a função cresce, certo? Agora, na B, a gente tem uma função um pouquinho diferente, né? Ao invés de 5, foi colocado aqui 5x ao cubo. Mas observem que continua dando a mesma determinação que deu na A, né? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Infinito menos infinito. Se eu coloco mais infinito aqui, e aqui, e aqui, né? Vai dar infinito, extrair a raiz vai dar infinito, e aqui também. Então, vai dar infinito menos infinito. Como nós podemos eliminar essa indeterminação? Mesmo jeito, multiplicar pelo conjugado de cima e do de baixo. Posso aproveitar essa expressão aqui para não precisar escrever tudo de novo? Ó, aliás, não, deixa ela para a lousa, né? Ficar mais bonitinho, porque não vai caber mais. Pronto, copiei a função aqui, vamos fazer mais organizado, né? E aí, então, como eu disse, eu vou multiplicar pelo conjugado dessa expressão. O conjugado dessa expressão vai ser raiz quadrada de x à sexta mais 5x ao cubo mais x ao cubo, né? Só que eu tenho que multiplicar e dividir pelo mesmo termo, né? Para eu não alterar aí a minha expressão. E aí, fazendo isso, o meu limite vai ficar como? Vai ficar limite... Aqui vai dar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ó. Quadrado do primeiro, essa raiz quadrada elevada ao quadrado, vai sobrar esses termos, né? X à sexta mais 5x ao cubo, fora da raiz. Menos quadrado do segundo, x ao cubo ao quadrado, vai ficar menos x à sexta. E aqui, né, eu vou repetir esse termo, ó. X à sexta mais 5x ao cubo mais x ao cubo. E aí eu quero calcular o limite quando x tende a mais infinito. Olha o que acontece aqui. Eu posso simplificar esse x à sexta, só que aqui em cima sobra esse 5x ao cubo, né? E aqui, gente, observem o seguinte. Se eu substituir infinito aqui, continua dando uma indeterminação, diferente da que tinha dado antes. Antes tinha dado essa indeterminação, né? Infinito menos infinito. Só que agora, se eu substituo, ó, aqui vai para mais infinito e o denominador também vai cair numa indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Isso pode acontecer, tá, gente? A gente manipular algebricamente uma expressão num limite e sair de uma indeterminação e chegar em outra.
Como que eu posso eliminar essa indeterminação agora, né? O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar, eu posso dividir numerador e denominador pelo mesmo termo. Por qual termo? Por x ao cubo. Só que aqui, como está dentro da raiz quadrada, seria interessante fazer raiz quadrada de x à sexta. Raiz quadrada de x à sexta é a mesma coisa que x ao cubo? Lembra que eu posso dividir, né? Isso daqui é x elevado a 6 meios, que sobra x ao cubo, certo? Só que aqui a gente tem que ter a observação, né, que tem que, de novo, tem que sair em módulo, tá? Porque aqui o índice é par, ele está elevado a expoente par, né? Então, na verdade, é módulo de x ao cubo. Então, o certo seria eu fazer isso, tá? Mas não vai fazer diferença aqui pro módulo, porque o x está tendendo a mais infinito. Se vocês conseguirem observar isso também, pode fazer direto sem módulo, tá? São expressões equivalentes quando o x é positivo. E aí vai ficar 5x ao cubo dividido por x ao cubo, vai sobrar 5. Tá? Porque isso vai ser igual a x ao cubo, né? Observe que se fosse menos infinito, aí ia sobrar menos 5 aqui, tá? No denominador, eu vou colocar esse x à sexta para dentro da raiz, vai ficar x à sexta dividido por x à sexta, 1. 5x ao cubo por x à sexta vai sobrar 5 sobre x ao cubo, não é isso? Ó, então, aqui no segundo termo sobrou assim, ó. Eu vou simplificar esses 3 com 3 de baixo, então sobra 5 sobre x ao cubo, tá? E aqui, x ao cubo por x ao cubo, né? Porque isso daqui é equivalente a x ao cubo, então sobra 1 aqui fora, tá bem? Agora eu consigo resolver, por quê? Isso daqui vai para zero quando eu faço x tender a mais infinito. E aí, olha o que vai sobrar na expressão. Vai sobrar 5... sobre 1 mais 0, 1, raiz quadrada de 1, 1 mais 1, 2, 5 meios. Então, quando o x cresce, essa minha nova função tende a 5 meios. Vamos observar no gráfico? Só vou colocar um x ao cubo aqui na função que a gente tinha traçado antes, que fica mais fácil. Agora sim dá para aproveitar. Então, olha lá, ó. A gente viu, né, que quando x tende a mais infinito, a função tende a 5 meios. Então, a gente tem... na reta y igual a 5 meios, uma reta assíntota horizontal. Tá certo? Beleza? Bom, e para finalizar, nós vamos analisar alguns comportamentos terminais de função exponencial, trigonométrica e logarítmica. Na verdade, trigonométrica, não existe esse limite quando o x cresce ou decresce. Por quê? Porque ela é periódica, né? Então, por exemplo, função y igual a seno de x. Ela não tem um comportamento terminal, sendo que ela oscila com o mesmo período, né? Então, esse comportamento terminal dessa função, esse limite quando o x tende a menos ou mais infinito, para a função trigonométrica, normalmente não vai existir, né? Pode ser que a gente faça algumas modificações dessa função e aí o período vai diminuindo e tendendo a alguma coisa. Pode ser, mas não é o caso da função base. Agora, para funções exponenciais e logarítmicas, aqui eu peguei a exponencial de Bézier e a logarítmica de Bézier, né? Logaritmo natural, mas poderia ser qualquer função. No caso, já que eu vou comparar com essa de Bézier, né, qualquer função de base maior que 1 e qualquer logaritmo de base maior que 1. A exponencial, essa curva aqui de cima, né, o que acontece com ela? Quando o x cresce, a função também cresce. Então, tá aqui. Né? Quando o x cresce, a função cresce. E quando o x decresce sem cota, quando o x tende a menos infinito, a função tende a zero. Tá aqui. Tá? E a logarítmica, a gente sabe que ela só está definida do zero aberto para frente, né? Então, não tem como analisar o limite quando x tende a menos infinito, porque ela nem está definida, tá? Agora, quando o x cresce, quando o x tende a mais infinito, a função cresce também, apesar que o crescimento dela é bem lento, mas a função também tende a mais infinito, tá? E como não tem jeito de eu fazer para menos infinito, mas tem jeito de eu fazer para zero pela direita. O que acontece quando eu faço x tender a zero pela direita? A função decresce, né? Na função logarítmica. Então, quando o x tende a zero pela direita, a função tende a menos infinito. Bom, já ficou bastante extensa, né? Os exemplos, vou parar por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. E na próxima videoaula, na próxima aula síncrona, né? Na semana que vem, a gente volta a falar sobre o cálculo de limites, tá? Até a próxima!